polêmica envolvendo o atacante Pedro, do Flamengo. Desta vez, a controvérsia ganhou contornos ainda mais sérios após o jornalista Mauro César Pereira divulgar prints de uma suposta negociação envolvendo o jogador, o que acendeu um intenso debate na mídia esportiva e nas redes sociais. Também, gente, sobre a polêmica no Flamengo, hein? O Mauro César Pereira, ele trouxe ontem, né, a informação de que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Ele não tá no nível dos companheiros fisicamente. Ele não tá. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não tá 100% fisicamente. Não tá, a gente nota e depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar para ele poder tá no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e tá disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. A repercussão foi imediata e as declarações de Felipe Luiz, ex-jogador do Flamengo e atualmente comentarista, apenas inflamaram ainda mais a discussão, ao afirmar que Pedro não estava preparado fisicamente nos últimos dias, o que foi interpretado por muitos como um questionamento à postura e ao profissionalismo do atleta. De acordo com uma fonte do Mauro, que disse que o Flamengo já estava disposto a negociar o Pedro. Por quê? Porque o Pedro quer jogar mais, o Felipe Luiz prefere atacantes de outras características, diferentes da do Pedro, e o Mauro César Pereira apurou e divulgou a notícia de que o Flamengo pela primeira vez estaria disposto a negociar o Pedro com outro clube, a vender o Pedro. Caiu mal dentro do Flamengo a situação, caiu mal no staff do Pedro a situação e o Flamengo resolveu desmentir. O Flamengo veio por meio de uma nota oficial e desmentiu a notícia trazida pelo Mauro César. Conhecendo o Mauro César Pereira, né, que está sempre com a gente aqui no programa, eu já imaginava que iria vir uma resposta. E veio a resposta do Mauro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu e o Mauro muitas vezes a gente debate, a gente discorda sobre muitos assuntos, mas se tem uma coisa que eu respeito muito no Mauro, é que ele defende a opinião dele e ele defende a informação dele. E aí o Mauro ontem, ele questionou o Flamengo. Ele soltou uma nota e disse, já que o Flamengo não quis tirar essa nota patética de resposta, desmentindo o que eu falei, está aí a prova sem revelar a fonte. E aí o Mauro postou, né, a conversa dele com essa fonte que, de acordo com ele próprio, é muito forte dentro do Flamengo, assumindo que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro. E aí o Flamengo retirou a sua nota de resposta do ar. Então, aqui, primeiro fazendo um elogio ao Mauro César Pereira, que deu a informação e bancou a informação, mesmo com o clube desmentindo, tá? Teve a coragem para ir de encontro ao clube, o que é raro, porque muitas vezes o torcedor é fechado com o clube, ele acredita no clube, não acredita no jornalista e se volta contra o jornalista. Mas o Mauro apresentou aí essa conversa e aí provavelmente, se foi alguém grande dentro do clube, como disse o Mauro, quem tem medo, né? Então a pessoa deve ter pensado, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco ele vai falar que fui eu que falei, tira essa nota do ar porque ele tá certo, foi uma apuração dele, e aí deu toda essa polêmica, né? Eu vou até pedir pro Kaique me mandar aqui. Tudo começou quando Mauro César,
conhecido por seu estilo direto e por não medir palavras, publicou em seu perfil oficial nas redes sociais imagens que, segundo ele, fazem parte de uma troca de mensagens entre representantes do Flamengo e intermediários de clubes estrangeiros interessados em contratar Pedro. Os prints, embora não confirmados oficialmente pelo clube, sugerem que houve conversa sobre a possibilidade de venda do atacante, inclusive com detalhes sobre valores, cláusulas e exigências por parte do jogador. A divulgação aconteceu de forma repentina, sem qualquer comunicado prévio do jornalista ou de fontes próximas à diretoria do clube, o que gerou surpresa e especulação imediata. A publicação dos prints veio acompanhada de um comentário ácido de Mauro César. Enquanto muitos acreditam que o problema é só técnico, há muito mais nos bastidores. Pedro não está confortável, e o Flamengo também parece disposto a negociar. A declaração incendiou o debate nas emissoras de rádio, programas esportivos da TV e também nas redes sociais. Torcedores se dividiram entre os que criticam a exposição do jogador e os que acreditam que é hora do clube realmente abrir espaço para negociações. A diretoria do Flamengo, por sua vez, adotou uma postura de silêncio inicial, sem confirmar a veracidade das mensagens, o que apenas alimentou os rumores de crise interna. A situação ganhou um novo capítulo quando Filipe Luís, agora atuando como comentarista esportivo após sua aposentadoria dos gramados, foi questionado em um programa ao vivo sobre a fase de Pedro. Sem rodeios, o ex-lateral disse: "Pedro é um grande jogador, mas esses dias, sinceramente, ele não estava preparado fisicamente para render o que pode. Não é só questão de treino, é questão de foco, de ritmo, de mentalidade. E quando não se está 100% nisso, o rendimento cai." A fala repercutiu fortemente entre os torcedores e também no vestiário rubro-negro, segundo fontes ligadas ao clube. Alguns viram nas palavras de Filipe Luís uma tentativa de proteger o clube e de responsabilizar o atleta, enquanto outros apontaram que o ex-jogador apenas revelou uma verdade que muitos já percebiam. A queda de desempenho de Pedro nos últimos jogos é visível e possivelmente relacionada a fatores extracampo. Ainda assim, a fala foi vista por parte da torcida como uma forma de expor um companheiro, o que gerou debate sobre o papel de ex-atletas na mídia esportiva e até onde devem ir seus comentários sobre antigos colegas de time. Nos bastidores do Flamengo, a tensão aumentou. O técnico Tite, que já vinha sendo cobrado por escalar Pedro mesmo quando o centroavante não vinha mostrando boa forma, agora se vê no centro de uma crise pública. A comissão técnica teria ficado incomodada com a exposição das informações, tanto por Mauro César quanto por Filipe Luís. Existe o entendimento de que esse tipo de situação deveria ser tratada internamente, sem alimentar ainda mais a pressão externa. Apesar disso, não houve até o momento nenhuma manifestação oficial da parte do treinador. Já Pedro, até agora, não se pronunciou publicamente sobre os prints ou sobre a declaração de Filipe Luís. Seu staff apenas confirmou que as sondagens do exterior, mas garantiu que o foco continua no Flamengo. Contudo, a dúvida permanece no ar. Estaria o atacante realmente comprometido com o clube ou apenas esperando a janela de transferências para selar sua saída? A torcida, que já demonstrava impaciência com o jogador, agora se vê dividida entre o apoio ao ídolo e o desejo de renovação no elenco. Enquanto isso, Mauro César mantém sua postura firme, dizendo que a verdade incomoda e que o jornalismo não pode ser cúmplice de omissões. Ele afirma que seu compromisso é com o público, e não com interesses institucionais. A polêmica, no entanto, levanta um debate importante sobre os limites da exposição de bastidores do futebol, especialmente quando envolve negociações em andamento ou declarações que podem afetar a imagem de profissionais. No meio disso tudo, o Flamengo precisa lidar com a pressão dentro e fora de campo. Com jogos decisivos pela frente, o clube não pode se dar ao luxo de perder o foco, mas a crise envolvendo Pedro, a falta de respostas públicas da diretoria e os comentários de ex-jogadores que hoje ocupam posições de influência na mídia têm tornado esse cenário cada vez mais complicado. Resta saber se o jogador conseguirá reverter a percepção atual e reencontrar seu melhor futebol ou se a sua história no Flamengo caminha para um final antecipado e turbulento. O caso ainda promete novos desdobramentos, especialmente se o clube decidir abrir o jogo sobre as tratativas de bastidores ou se Pedro resolver se manifestar. Até lá, a dúvida e a tensão seguem no ar, e o Flamengo, mais uma vez, vê seu ambiente interno exposto em praça pública, com a mídia esportiva e as redes sociais jogando lenha em uma fogueira que parece estar longe de se apagar.